Muito bom dia a todos. Bem-vindos à sessão de esclarecimento no âmbito dos concursos abertos do Programa Crescimento Azul dos IA Grandes Portugal, que visam apoiar o aumento de eficiência de recursos ligados às empresas do setor marítimo, apoiar as iniciativas que promovam o crescimento de startups e o desenvolvimento de negócios, inovação e PMEs. O meu nome é Filipa Neto e vou estar convosco a conduzir este webinar. Antes de prosseguirmos, vou passar algumas informações acerca desta sessão. Este evento está a ser realizado num formato restrito, ou seja, só é possível aceder ao evento quem se registou previamente. O webinar está desenhado para ter no máximo 2 horas de duração, com cerca de 30 minutos para a apresentação do programa e das calls em aberto e o restante tempo para perguntas e respostas. A sessão está a ser gravada e ficará disponível no site dos IA Grandes Portugal, na área dedicada ao programa Crescimento Azul. A sessão vai iniciar com uma breve apresentação do programa Crescimento Azul, dando destaque às calls em aberto e que será conduzida pela doutora Sandra Silva, Diretora de Serviços de Programação da Direção-Geral de Política do Mar e coordenadora do programa. Durante a apresentação, poderão usar o chat para irem colocando as vossas questões, que serão depois respondidas. No período de perguntas e respostas, para que possamos perceber quem tem questões, devem solicitar a vossa intervenção com a função mão no ar e aguardar que seja indicado que podem intervir. Os vossos microfones estarão desligados ao longo da sessão. Poderão ligá-los quando for o momento da vossa intervenção. Toda a informação sobre estes concursos está disponível na página do Programa Crescimento Azul, no site dos IA Grandes Portugal. Vamos então dar início à apresentação do programa com a doutora Sandra Silva. Obrigada, Filipa. Bom dia a todos. Obrigada pela vossa presença. Estamos aqui hoje, então, para fazer uma breve sessão de esclarecimentos relativamente às calls que estão no ar e que nós desejamos que seja bem proveitoso esta sessão para aproveitar para esclarecerem as vossas dúvidas. Está aqui a equipa dos IA Grandes da parte da IGPM, a Mafalda Matos, a Filipa Neto, a Catarina Correia, a Cátia Afonso, a Paula Madeira, o Gonçalo Viegas e o Miguel Fonseca. E no âmbito desta sessão todos estaremos disponíveis para depois esclarecer as questões que forem devidas. Eu vou então começar a apresentação. Peço só para me confirmarem se estão a ver o PowerPoint de uma forma correta. Sim. Portanto, só para dar aqui uma breve enquadramento do programa, este programa Crescimento Azul tem como objetivo o desenvolvimento sustentável e o aumento da criação de valor. É um programa que tem uma dotação total de financiamento de 44,7 milhões de euros, 38 milhões de euros que são financiamento pelos IA Grants e 6,7 parte do cofinanciamento do Orçamento de Estado da DGPM. A DGPM é o operador de programa e conta com a colaboração de 4 parceiros de programa, a Innovation Norway, da Noruega, a Ranish, que é uma agência de inovação e desenvolvimento da Islândia, o Research Council da Noruega e a DICO, que é uma agência de educação também da Noruega. O nosso programa tem 3 grandes áreas programáticas, a grande área, o maior foco no desenvolvimento de negócios, inovação e PMEs, uma área dedicada à investigação e outra dedicada à educação, formação e empreendedorismo jovem. E na base deste nosso programa estão também focados o reforço das relações bilaterais entre as entidades nacionais e as entidades dos países doadores. Já fizemos um longo percurso, já lançámos 6 calls até à presente data e neste momento encontram-se no ar estas 3 calls que nós vamos apresentar, faltando depois ainda o lançamento de uma call dedicada à formação e training on job, que será lançada em princípio no mês de julho deste ano. Mais concretamente, relativamente agora ao aviso 2, uma call dedicada ao desenvolvimento de negócios, inovação e PME, tem uma dotação total de quase 13 milhões de euros e esta call será encerrada a 30 de junho de 2021.
Neste aviso, podem-se candidatar projetos que poderão obter financiamento com um montante máximo de 1 milhão e um montante mínimo de 200 mil euros. E a taxa máxima de financiamento prevista para este aviso é de 70%. Os principais objetivos deste aviso começa desde logo por o grande objetivo ser aumentar a competitividade das empresas portuguesas no âmbito do crescimento azul, desenvolver, aplicar e ou comercializar produtos, tecnologias e serviços inovadores. Visa também o incentivo da cooperação entre as empresas e instituições de investigação, de modo a trazer inovação baseada na investigação orientada, a aplicação de tecnologias, processos e soluções azuis inovadoras disponíveis no mercado, embora possam ser novas para a empresa, visando também a possibilidade de investimentos produtivos com o objetivo de aumentar a capacidade de produção ou, inclusivamente, a sua diversidade. E, por último, visa também o reforço da cooperação entre as entidades portuguesas e as entidades dos países doadores, nomeadamente a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein. O âmbito dos setores da economia do mar previstos neste aviso são, pode-se dizer, praticamente todos os setores que estão considerados no que diz respeito ao desenvolvimento da economia azul. Podemos estar a falar de pesca e aquacultura, nomeadamente e mais concretamente no desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras, na indústria da transformação do pescado, na digitalização, na energia renovável oceânica, das tecnologias para os recursos do mar profundo, construção naval e transporte marítimo, biotecnologia azul, turismo náutico, monitorização ambiental e vigilância marítima e também atividades económicas baseadas no sequestro de carbono através da reflorestação de algas. O programa baseia-se em outcomes, resultados esperados, que depois traduzem na concretização também de outputs, mas as grandes metas previstas para este programa, nomeadamente no que diz respeito ao resultado esperado do aumento da competitividade das empresas portuguesas no âmbito do crescimento azul, estima-se que com a implementação do programa um crescimento de 5% relativamente ao lucro anual operacional líquido, que se venham a desenvolver 15 tecnologias, processos ou soluções inovadoras, 10 novos produtos, 25 novos produtos e tecnologias desenvolvidas, a criação de 45 postos de trabalho e 10 novos pedidos de direitos de propriedade intelectual. Logicamente que estes são os objetivos globais do programa e depois no âmbito dos avisos que são lançados dentro desta área, cada projeto irá contribuir de alguma forma para atingirmos estas metas. Relativamente a que tipos de projetos é que podem ser considerados enquadrados no âmbito deste aviso? Projetos que visem o desenvolvimento de tecnologias, processos e soluções inovadoras, bem como a sua comercialização, ou a aplicação de tecnologias e processos que visem soluções azuis inovadoras, que podem ser novas para a empresa, incluindo a possibilidade de um aumento de capacidade de produção, e o desenvolvimento de negócios desde a fase inicial do processo de inovação até à fase de testes das novas tecnologias e o apoio à sua entrada, à sua apresentação ao mercado, por exemplo, através de instalações de piloto e de demonstração. Relativamente a outro aviso que está também aberto e que vai ser encerrado agora já no dia 31 de maio, é um aviso no âmbito da economia circular que visou o apoio do aumento da eficiência de recursos ligados às empresas do setor marítimo. Ele tem uma dotação de 1,5 milhão de euros e também aqui se prevê um montante máximo de financiamento e um montante mínimo, sendo respectivamente 750 mil euros e 200 mil euros. Também aqui a taxa máxima de financiamento pode ir até aos 70%. Neste aviso, os objetivos que se esperam alcançar dizem respeito ao desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras, acrescentando valor aos que já existem no mercado, através da eficiência de recursos assentes numa economia circular, nomeadamente a utilização do lixo marinho como matéria-prima ou a criação de recolha para a utilização como matéria-prima secundária de terceiros.
Visa também o desenvolvimento de negócios baseado na captura de carbono da atmosfera, através do reflorestamento de águas, o que irá permitir aumentar a produção dos recursos marinhos por unidade de mar, isto é, uma maior eficiência dos recursos. E também aqui neste aviso existe um grande enfoque de reforçar a cooperação entre as entidades portuguesas e entidades dos países doadores. Eu quero chamar a atenção que quando nós estamos sempre a falar neste objetivo do reforço da cooperação, implica que os projetos que sejam apresentados venham em parceria com uma das entidades de um destes países. No entanto, deve-se também referir que, não sendo obrigatório, os projetos serão mais valorizados se trouxerem parceiros dos Estados doadores e essa valorização será refletida nos critérios de seleção e na pontuação dos vários projetos. Também aqui neste aviso existem metas a atingir no âmbito do programa. Espera-se que, com a implementação do programa e dos projetos que sejam aprovados, se atinjam 150 toneladas anuais de recolha de lixo marinho para a reutilização ou reciclagem, 100 toneladas anuais de lixo marinho reutilizado ou reciclado e o desenvolvimento de uma solução baseada na captura de carbono. Que tipos de projetos é que se espera e que têm enquadramento no âmbito deste aviso? Projetos que visam o desenvolvimento e implementação de tecnologias, processos e soluções de negócio inovadoras, nomeadamente da vertente de economia circular e verde, apoiando-se a eficiência dos materiais e o uso de subprodutos e valorização dos resíduos, que reduzam a utilização de materiais e recursos com benefício do setor marítimo na redução dos resíduos que terminam no oceano, com a recolha do lixo marinho e com a reciclagem e reutilização do lixo marinho processado ou não processado. E também aqui existe a tipologia de projetos que visem o desenvolvimento de soluções baseadas na captura de carbono e na reconversão dos ecossistemas para uma melhor gestão da costeira e estabilização da costa. Por último, temos um aviso relativo ao apoio às iniciativas que promovam o crescimento de startups, em que nós designamos de SGS Small Grant Schemes. A dotação do aviso é na ordem de €1 milhão. Também este aviso irá encerrar no dia 31 de maio. O montante máximo de financiamento é de €150 mil e de mínimo €50 mil. Aqui a taxa máxima de financiamento pode atingir 80%. Os objetivos deste aviso são muito similares à primeira call que eu já apresentei relativamente ao desenvolvimento de negócios, que visam o aumento da competitividade das empresas, financiar iniciativas que promovam o crescimento de startups, nomeadamente no desenvolvimento, aplicação e comercialização de produtos e tecnologias inovadoras. Aqui também se visa o incentivo entre as empresas e as instituições de investigação e o reforço das relações bilaterais, através da cooperação com as entidades dos Estados doadores. Também aqui se aplica os mesmos setores na área da economia do mar, portanto eu não vou repetir, mas o âmbito da call é abrangente para todos os setores e todas as cadeias de valor relativas à economia azul. Uma vez que este aviso também se enquadra dentro do resultado esperado do aumento da competitividade das empresas, todas as metas são idênticas às que eu referi inicialmente, havendo outra meta aqui específica para este aviso a atingir, que está definido com o indicador de uma taxa de sobrevivência de startups ativas, que deve ser 50% no decurso de um ano, a partir do último dia do período de elegibilidade do projeto. Mais uma vez, as tipologias de projetos estão focadas, como não poderia deixar de ser, na inovação, do desenvolvimento de tecnologias, processos e soluções no âmbito de negócios da área da economia azul, aplicar tecnologias, processos azuis inovadoras que possam ser novas para a empresa e cujo principal objetivo será aumentar a competitividade e a sustentabilidade ambiental, um desenvolvimento de negócios desde a fase inicial do processo de inovação até à fase de testes de novas tecnologias e apoio à sua apresentação ao mercado, e também
projetos que visem a introdução de novas tecnologias, o processo e soluções que diretamente melhorem o desempenho ambiental da economia azul e que prevejam, por exemplo, a diminuição da poluição emitida e a disponibilização de produtos mais amigos do ambiente e processos de produção e tecnologias mais eficientes. Eu não tenho referido, mas a duração média dos projetos expectáveis no âmbito destes avisos, ele é comum aos 3, com uma durabilidade de cerca de 2 anos. Vamos entrar agora aqui numa apresentação onde vamos referir as características comuns a estas 3 colos, nomeadamente, neste caso, vamos referir o enquadramento dos promotores e dos parceiros, isto é, quais são os parceiros, os promotores e os parceiros elegíveis no âmbito destas 3 colos. Portanto, para as 3 colos, os promotores elegíveis são PMEs e grandes empresas que detenham menos 25% de capitais públicos e que sejam estabelecidas legalmente em Portugal. No caso particular da call das startups, existe também aqui uma regra que devem ser estabelecidos há pelo menos 6 meses, antes do limite da submissão da candidatura, leia-se o 31 de maio, e devem estar em funcionamento há pelo menos 5 anos, até terminar o prazo de apresentação das candidaturas. Os parceiros elegíveis, neste caso, podem ser quaisquer entidades públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, bem como organizações não governamentais, cuja localização principal seja nos Estados doadores ou em Portugal. Não podem ser apresentadas candidaturas em nome individual e cada promotor pode apresentar apenas uma candidatura, podendo, no entanto, participar em até mais 2 projetos, mas como parceiro. Relativamente à descrição do processo de seleção, depois de submetidas e decisão, depois de submetidas as candidaturas, elas passam por 2 fases. Uma primeira fase que nós chamamos a da admissibilidade, onde se fazem a verificação dos critérios administrativos e de elegibilidade dos projetos. Passando essa fase, ou seja, as candidaturas sendo admitidas, elas passam para uma segunda fase que chamamos de seleção de qualidade. As candidaturas irão ser pontuadas numa escala de 0 a 100 pontos. Elas serão avaliadas por 2 especialistas independentes, nomeados pelo operador de programa, e devo referir que estes especialistas, dada a diversidade, como apresentei, das várias especialidades dentro das áreas dos vários setores, os especialistas são convidados e escolhidos de acordo com o perfil adequado a cada área de cada projeto que seja submetido. A pontuação, portanto, os peritos pontuam as candidaturas de acordo com os critérios de seleção, sendo que o resultado da classificação vai ser baseado nas pontuações médias atribuídas pelos especialistas, podendo existir uma situação em que, caso a diferença entre estas pontuações seja superior a 30% à pontuação mais alta, então significa que há aqui alguma disparidade de opinião e, portanto, é convidado um terceiro perito a avaliar a candidatura. E nestes casos, o resultado final da pontuação dos projetos resulta da média das 2 pontuações mais próximas. Posteriormente a esta classificação atribuída pelos peritos, é feita uma listagem por ordem decrescente e é apresentada a um comitê de seleção. Este comitê analisa estas listas de classificação dos projetos e faz uma análise e apresenta uma lista de projetos recomendados para aprovação ao operador de programa. O operador de programa deve garantir que foram cumpridas todas as regras estabelecidas, quer no regulamento para o processo de seleção, e, com base na recomendação do Comitê de Seleção, decidirá quais serão os projetos apoiados. Não serão selecionados para a atribuição de financiamento as candidaturas que obtenham menos de 50 pontos e, nas situações em que as candidaturas tenham uma qualidade suficiente, isto é, mais de 50 pontos, e que não recebam apoio financeiro porque ficam abaixo da linha da dotação disponível em cada um dos avisos, ficam classificadas e colocadas numa lista de reserva.
Para a submissão das candidaturas, como vocês já devem conhecer o site do ZIA Grants, onde está também informação relativamente ao programa Crescimento Azul e onde estão publicitados os avisos que nós estamos aqui a falar e, portanto, após a construção do processo de candidatura, a candidatura deve ser submetida numa plataforma onde, quando vocês clicam neste link, diz submeta a sua candidatura. Chama a atenção que é muito importante a análise e a leitura do aviso, como não poderia deixar de ser, estão lá estabelecidas todas as condições e regras para este processo de submissão, decisão e aprovação das candidaturas e todos os documentos necessários à submissão e à instrução dos processos estão também disponíveis neste site, neste menu onde apresentam os documentos, onde encontram o formulário de candidatura, formulário qual tem uma checklist que identifica toda a documentação que deve constituir anexo ao processo de candidatura e todos os templates que são necessários para a sua instrução estão também disponíveis. Portanto, para além deste site, o contacto com o operador de programa connosco pode ser feito através de um e-mail, de um contacto telefónico e por vezes nós também fazemos muitas vezes e temos feito ultimamente reuniões com os promotores para esclarecimento de dúvidas relativamente a estes avisos. Por fim, gostaria de deixar aqui uma mensagem para todos vós. A vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidades. E, efetivamente, pode-se dizer que nesta fase, com os constrangimentos e com as dificuldades e a crise económica que nacional e mundialmente estamos todos a passar devido essencialmente à pandemia, ao Covid, gostaria de deixar uma mensagem que é nosso desígnio que este programa, de alguma forma, com estes tipos de apoios, possam ajudar a desenvolverem os vossos negócios desta forma criativa e que elas se transformem em oportunidades. Obrigada pela vossa atenção. Estás sem som, Filipe? Peço desculpa. Portanto, estava a dizer agradecer realmente a excelente apresentação. Segue-se agora o período destinado a perguntas e respostas, onde vamos responder em primeiro lugar às questões colocadas no chat que ainda não tenham sido respondidas. Caso queiram intervir, peço-vos então que coloquem a mão no ar, que a minha colega Kátia irá registar os pedidos de intervenção e passará a palavra ao elemento da equipa que irá responder. Pedimos apenas que liguem o microfone quando vos for indicado e que coloquem as perguntas de forma breve. No final da intervenção, agradecemos que voltem a desligar o vosso microfone. Kátia? Olá, muito bom dia a todos. Vamos então começar com as questões que estão no chat e pela ordem que foram colocadas e que ainda não foram respondidas. Eu acho que a nossa colega Kátia saiu da sessão sem querer. Estou de volta, peço desculpa. Acontecem estas coisas. Vou então começar e penso que será a doutora Mafalda a responder esta questão. A pessoa não se identifica, é apenas o participante 403-33. Pedimos que se identifiquem, por favor, terá a sua lógica que o façam. Algumas questões relacionadas com o aviso 2. O promotor e parceiros têm que ter CAI de acordo com os setores elegíveis. Podem, por exemplo, ser promotor e parceiro de empresas de metalomecânica e tratamento de superfícies. Questão 2. Os projetos têm 2 anos entre que TRL e os incentivos são contabilizados. Que incentivos são contabilizados para os auxílios de Estado? Olá, bom dia. Em relação, são perguntas muito pertinentes, de facto. Vamos começar pelos TRL. O TRL tem que ser no mínimo 4 até 9.
não obrigatoriamente a chegar ao 9, mas obviamente sendo esta uma call de negócio, quando mais se aproximarem do mercado melhor, não é? Que esse é o grande objetivo. Em relação aos auxílios de Estado, estas calls estão a ser contabilizadas ao abrigo do regime de isenção geral por categoria e não do de minimis. Porque o de minimis comporta depois, como tem um plafond muito reduzido, significa que depois as empresas provavelmente não poderão obter outros auxílios de minimis ao abrigo de outros programas. Portanto, nós contabilizamos aqui no regime de geral de isenção por categoria. Em relação aos CAI, nós aqui no programa vemos isso caso a caso. Vou-lhe dizer que normalmente os CAIs coincidem com os setores de atividade para os quais as calls foram abertas. Não sei se respondi à sua pergunta, normalmente há esse casamento. No entanto, se sua atividade se tiver qualquer forma ligada à economia azul, obviamente podemos estudar o caso, sem problema. Obrigada, Mafalda. Penso que essa última questão tenha respondido também ao João Dantas, que tinha exatamente a mesma pergunta em relação aos CAI. Passamos então ao Vítor Teixeira, da BioWorld. No SGS1, o valor de apoio é bastante limitado para fazer projetos em consórcio com as instituições de investigação. Neste caso, as parcerias das instituições poderão ter que tipo de apoio? Subcontratação ou apoio institucional? Neste caso, vou continuar a responder. Neste caso, as empresas, as instituições de investigação concorrem como parceiros e têm exatamente o mesmo tipo de financiamento que os promotores. Têm aqui nós temos noção que o SGS1 tem financiamento muito reduzido, mas nada impede que uma startup concorra ao aviso número 2. Elas não estão vedadas de concorrer ao aviso número 2, é isso que eu acho que é importante deixar bem claro. As instituições poderão obter aqui o financiamento máximo de 70% e depois, consoante a aplicação dos regimes de auxílios de Estado, se elas estiverem isentas da aplicação desse regime, podem obter a taxa máxima de 70%. Se elas podem ser contratadas, podem, mas aí não entram como parceiros, entram como fornecedores. O conceito aqui de parceiro é uma entidade que colabora com o promotor na prossecução dos objetivos do projeto e que concorre ativamente para o objetivo do projeto. Portanto, qualquer contratação é um fornecimento e não uma parceria. Obrigada. Não. Sim, penso que sim, que está respondida. Rui Monteiro, sobre o aviso 3, qual a duração máxima possível para o projeto? Quais as tipologias do projeto? É apenas possível escolher uma ou é possível escolher mais do que uma, assim conforme for o caso? Quanto às metas a atingir, estas são para cada projeto individualmente ou para todos os projetos aprovados nesta call? Em relação à duração, eu posso responder. A duração máxima é de 24 meses até 30 de abril de 2024. As tipologias do projeto podem sempre escolher mais do que uma, desde que estejam enquadradas. Quanto às metas a atingir, peço à doutora Sandra, então, que responda a esta questão. Sim, como eu referi, aquelas metas que eu apresentei são as metas do programa e, portanto, neste sistema de resultados esperados e outputs, cada projeto depois há de contribuir com uma parte para se atingirem aqueles valores máximos e aquelas metas máximas. Portanto, imaginem na questão das 150 toneladas de recolha de lixo marinho. Um projeto pode contribuir com 20 toneladas. A soma de todos os projetos no final do programa é que irão contribuir para os resultados esperados do programa e especialmente daquele indicador de resultado como um todo. Obrigada. Questão seguinte, Eugénia Souza. Tenho algumas questões em relação ao aviso 3. Um dos documentos a anexar na candidatura são as licenças e ou autorizações para atividades a realizar no âmbito do projeto.
podem explicar melhor que tipo de autorizações e licenças e dar exemplos? Querem responder já a esta, Sandra? Não sei se queres já dar... Sim, ou seja, determinados projetos, face à sua natureza, podem ter que ter algum tipo de licenciamento ou de aprovação. Imaginem um licenciamento relativamente a uma componente ambiental ou licenciamento de produção, e o que significa que, no momento da candidatura, o promotor deve mencionar se, para desenvolver aquela atividade, que necessita de algum tipo de licenciamento ou de autorização, e se ou já está nesse processo ou se o vai submeter, sendo que, dependendo da fase do processo e da implementação do projeto, podem ter que ocorrer essas licenças ou essas autorizações. Aqui o que se pretende é que sejam identificadas quais essas necessidades e, em fase de candidatura, mesmo que não tenham, ou depois apresentam posteriormente, após a aprovação do projeto, se for devido nessa fase, ou poderá eventualmente ficar condicionada à aprovação se for um momento da apresentação dessas licenças ou autorizações, ou se for numa fase mais a posteriori, com a implementação mais avançada do projeto, nesses momentos também terão que ser, ao longo do acompanhamento e monitorização do projeto, são validados se esses requisitos estão a ser cumpridos. Acontece que, precisamente por estas situações, o que em fase de submissão de candidatura, e agora resumindo, o primeiro passo é identificar se vai ser ou não vai ser necessário essas licenças ou autorizações, e o promotor, quando assina um termo de responsabilidade, que é um dos templates que estão disponíveis, vai definir se vai ter essas licenças e quando, ou então vai assumir que o seu projeto não está sujeito a licenças nem autorizações e assina esse termo de responsabilidade. Se bem que depois há uma validação, ou seja, depois um dos pontos da apreciação e da avaliação dos projetos é precisamente feito pelos peritos que validam e que nos identificam se efetivamente é necessário ou não é necessário algum tipo de licenciamento ou de autorização. Obrigada, Sandra. Continuamos na Eugénia. É solicitada uma autoavaliação do projeto. Deve ser dada uma valorização quantitativa ou apenas uma justificação quantitativa? É uma justificação quantitativa. O objetivo é que o promotor tenha bem ciente quais são os critérios de seleção sobre os quais o seu projeto vai ser avaliado e avalie ou faça uma autoavaliação de que forma é que o seu projeto está a contribuir para cada um dos critérios e subcritérios. E, portanto, nessa fase não terá que pontuar, porque pode o fazer-se numa autoavaliação de quanto é que acha que merece o seu projeto, mas o objetivo aqui é demonstrar de que forma é que o projeto concorre para cada um dos critérios e subcritérios. E pode ser feito de uma forma qualitativa. Obrigada. Na concretização do negócio, devem estar previstas quantidades esperadas no plano de negócios? Eu diria que sim, não é? Porque eu, para fazer o meu plano de negócios, devo estimar as minhas vendas e as minhas vendas vão ser traduzidas entre a quantidade e o preço unitário de venda. E, portanto, está implícito que sim. Obrigada, Sandra. Continuamos na Eugénia, mais duas questões. É possível amortizar uma máquina que é adquirida nova nos 2 anos de projeto? É possível, sim, se a máquina for de uso exclusivo ao projeto, portanto, poderá ter uma imputação a 100% se comprovada que é de uso exclusivo ao projeto e imprescindível. Se não, terá que seguir os critérios e as percentagens de amortização, tanto em cotas constantes como regressivas, dependendo da tipologia de amortização de equipamento que escolherem. Pergunta seguinte: estão previstos overheads? Estamos aqui a falar dos custos indiretos. Os custos indiretos estão previstos se assim os escolherem, não é? Podem optar não ter custos indiretos.
e existem 4 tipos de metodologias que poderão optar, que estão no regulamento e que são aplicáveis a qualquer um destes 3 avisos que estão no ar. A metodologia A, que é referente a quem tem uma contabilidade analítica. A metodologia B, que é uma percentagem de até 25% dos custos diretos elegíveis sem contratação e sem os serviços que são desenvolvidos fora das vossas entidades, fora das vossas sedes. Existe a metodologia C, que é referente a 15% do montante imputado em recursos humanos. Existe a metodologia D, que é aplicada comprovando que já utilizam esta metodologia de 25% dos custos diretos elegíveis, todos os custos, em outros projetos semelhantes que tenham e em outros mecanismos. Portanto, que já apliquem, por exemplo, 25% de custos indiretos ou de overheads, como queiram chamar, por exemplo, num H2020, mas terão que comprovar através de uma declaração onde nos seja indicado qual é que é o projeto, um breve resumo, qual é que é o mecanismo, mas cada entidade é que deverá escolher qual a melhor metodologia para si. Portanto, a metodologia de custos indiretos não é igual para todas as entidades envolvidas, é escolhida por entidade, não é por projeto. Passamos à seguinte. António Santos, as instituições de investigação também só são financiadas no máximo de 70%. Mafalda. Exatamente, no máximo de 70%, porque é o limite que nós temos publicitado no nosso aviso. Portanto, qualquer entidade, e depois a taxa será determinada pelo regime de auxílios de Estado que será aplicado ao projeto, mas qualquer entidade não poderá obter financiamento superior a 70%. Obrigada. João Dantas, qual a taxa de aprovação de candidaturas deste quadro? Qual quadro? Não indica. É assim, a taxa de aprovação de candidaturas. Qual a taxa de aprovação de candidaturas? Sim. Até agora tem sido bastante alto, não é? Tens esses números contigo? Ronda os 35%. Obrigada. Prosseguimos. José Macedo, da CIAFES. Bom dia. Relativamente à lista de reserva mencionada, a mesma poderá significar uma aprovação posterior do projeto, caso, por exemplo, achem uma possível reforço de verbas? Sim, exatamente. Pode acontecer, aliás, já aconteceu neste programa. Houve candidaturas que ficaram em lista de reserva, porque após a aprovação o limite máximo de financiamento foi atingido, mas depois houve uma reprogramação do programa e estou a falar no caso especial da literacia, na call dedicada à literacia, em que os projetos foram todos aprovados, dado esse reforço de dotação. Também pode acontecer que desde o período da decisão de aprovação até à contratualização de um projeto, ou mesmo durante a fase de implementação, pode acontecer algo pelo caminho que origine a anulação de um projeto e, portanto, o que tiver na linha após essa sequência pode ser repescado, digamos assim, e voltar a ser aprovado. É daí o significado de estar em lista de reserva. Ou seja, não é não aprovado, elas só são não aprovadas definitivamente quando não atinjam os tais 50 pontos com base nos critérios de seleção. Obrigada, Sandra. Ricardo Ambrósio, um projeto de turismo náutico contempla a aquisição de barcos-casa
que esse equipamento, visto ser fundamental para o desenvolvimento do negócio, será comparticipado a 100% ou apenas as amortizações durante o tempo do projeto? Como a Cátia... Sim. Diz, Sandra, diz. Não, podes responder tu. Eu ia passar-te a palavra. Está a ser a minha área, eu ia passar-te... A regra geral dos EA-Grants é esta. Como em qualquer financiamento comunitário e nacional, o financiamento de equipamentos, a regra geral é que só se financiam o valor da sua amortização durante o período de implementação do projeto. Pronto. Mas os EA-Grants têm uma exceção a esta regra que diz que, se for comprovado e aprovado pelo operador de programa que aquele equipamento é utilizado única e exclusivamente para o projeto e sem ele o projeto não pode ocorrer, então pode-se financiar projetos a 100%, equipamentos a 100%. No entanto, depois existem aqui condições que têm que ser cumpridas e ficam estabelecidas em contrato pelo promotor ou pelos parceiros, depende de quem faz essa aquisição. Vou dar um exemplo: os equipamentos que são financiados a 100% têm que ser segurados, têm que ter seguro, pelo menos por um período de até 5 anos, tem que se manter em funcionamento e tem que se garantir a sua manutenção e exploração também por um período de até 5 anos após a conclusão do projeto. Portanto, estas são as 3 condições que permitem a aquisição de um equipamento a 100% para a implementação de um projeto. Obrigada. Tiago Ferradosa, sobre o aviso 2, os parceiros de países que não de Portugal têm de ter verba atribuída? Não é obrigatório que os parceiros tenham verba atribuída em orçamento. No entanto, salientar que os parceiros podem apenas ser portugueses, da Islândia, da Noruega ou do Liechtenstein. Há aqui este limite, só podem ser portugueses ou dos Estados doadores. Sim, deixa-me só complementar, porque se calhar vai dar resposta a um conjunto de perguntas que eu já estou aqui a ver relativamente aos parceiros e aos promotores. Primeiro, um projeto em parceria terá um promotor e tem os seus parceiros. Cada um terá o seu orçamento, ou seja, dentro das suas tarefas e atividades, os seus custos devem ser repercutidos no orçamento e cada um fica responsável pelo seu orçamento. Sendo que, depois, individualmente, as taxas de financiamento a aplicar podem variar entre promotores e parceiros, conforme já referiu a Mafalda, dependendo, por exemplo, da natureza do promotor. Também relativamente à opção e à escolha da metodologia dos custos indiretos, que eu estou aqui a olhar para uma pergunta. Cada promotor e parceiro pode escolher uma metodologia de forma independente. O promotor pode decidir que quer adotar a linha que nós chamamos a linha C, dentro das 4, que é 15% diretamente sobre os custos de recursos humanos, ou pode optar por outra, e o parceiro pode optar por outra. Portanto, não é por estar num projeto que todos têm que adotar a mesma metodologia. Isto são questões comuns que surgem muitas vezes relativamente aos parceiros e aos promotores. Ouvi também aqui uma questão relativamente à parte que não é confinanciada. Quem é que tem que garantir? Isso, quando existem projetos em consórcio, portanto, neste caso em parceria, e um dos documentos que deve ser submetido com a candidatura é uma minuta, atenção, uma minuta de um acordo de parceria que nós também temos um template disponível e nesse acordo é que os parceiros, o promotor e os parceiros definem as condições da sua responsabilidade em termos financeiros de cada um. Sendo que, para nós, e porque cada um tem depois direito a uma taxa de financiamento, para nós, quando atribuímos uma taxa de financiamento a um promotor e outra a um parceiro, é essa que vai ficar fixada e cada vez que recebermos as despesas e os pedidos de pagamento e que os validarmos, a justificação dessa despesa elegível é feita de forma independente para o promotor e para o parceiro, sendo que cada um será comparticipado dessa forma com a sua respectiva taxa de financiamento. Se depois, dentro do consórcio e dentro do acordo de parceria, definirem e acordarem quem é que suporta a parte não confinanciada, isso agora já passa a ser uma responsabilidade entre um consórcio e não com o operador de programa.
Obrigada, Sandra. Já esclarece algumas dúvidas lá mais para a frente, sim, é verdade. Passamos à próxima. Gabriela Almeida, relativamente às subcontratações, quais as exigências do programa? Por exemplo, limite orçamental, justificações, poderão ser subcontratadas empresas fora do espaço dos EEA Grants? Sim, responder eu. Sim, posso. Podem ser contratadas quaisquer empresas fora do espaço dos EEA Grants, sim, sem dúvida. Aqui a limitação de recorrer ou da proveniência dos países doadores e de Portugal é mesmo no consórcio. As contratações podem ser feitas fora deste âmbito. Em relação, podes-me repetir a pergunta, Kátia, por favor? Quais é que são as exigências do programa? As exigências do programa. Qualquer financiamento de projeto com uma taxa superior a 50%, o consórcio, o promotor e os parceiros têm que respeitar os princípios da contratação pública. O que é que isto significa? Não têm que cumprir o código todo, claro que não. É sempre uma grande dúvida que surge, porque o código é de difícil aplicação para entidades privadas e basicamente o que é que eles têm que seguir? O princípio da transparência e da razoabilidade de custos. E isto faz pela apresentação de 3 orçamentos que me vão balizar o custo apresentado, ou me vão justificar o custo apresentado. Até 5.000 euros, o programa não exige qualquer tipo de orçamento. De 5.000 a 20.000 euros, na candidatura nós exigimos a apresentação de um orçamento e para custos acima dos 20.000 euros, a apresentação de 3 orçamentos. Os orçamentos não têm que ser formais, podem ser consultas ao mercado simples, feitas pela internet ou por interpelação direta com o fornecedor, em que ele remete um orçamento. Só para complementar o que a Mafalda está a dizer, isto é verdade nesta fase, agora na fase da construção dos orçamentos, e depois, quando os projetos são aprovados e na sua implementação, mantém-se as mesmas regras, ou seja, quando o projeto é aprovado, podem ir subcontratar a aquisição de bens e serviços, sendo que nesses processos de contratação, devem respeitar estes princípios também. E agora aí já será efetivar a aquisição através destas consultas ao mercado. Logicamente que podem surgir situações excepcionais a esta regra, como também acontece nas contratações no âmbito da administração pública, em que nós chamamos que existe o critério material, em que poderá haver algum critério de exclusividade, em que eu só posso adquirir aquele bem ou aquele serviço àquele fornecedor, desde que isso seja demonstrado e fundamentado. Obrigada. António Santos, podem explicar melhor o que significa este tipo de comparticipação, a intensidade do auxílio, dependente dos auxílios regionais? Mafalda. Auxílios regionais. Auxílios regionais é um dos nossos artigos do regime de isenção por categoria dos auxílios de Estado. Os auxílios regionais, os artigos 13 e 14 deste regulamento, que é o 651 de 2014, e que nós aplicamos aqui nestes três avisos, permite que seja atribuído financiamento a investimentos produtivos. No entanto, este artigo tem e traz consigo limitações bastante grandes logo à partida nas taxas que são permitidas. Ou seja, este é do aviso que, consoante a situação geográfica do projeto, onde o projeto é implementado, ele vai ter uma taxa diferenciada, sendo que nas regiões mais desenvolvidas do país essa taxa é muito, muito reduzida, de apenas 10%. E esta é a diferença aqui dos 13 e dos 14, do 13 e do 14. Ou seja, este artigo permite os investimentos produtivos, ou seja, o aumento da capacidade produtiva das empresas, no entanto tem esta restrição das taxas muito baixas. Creio ter respondido a esta questão. Só para complementar aqui um pouco, para perceberem um bocadinho a lógica das regras dos auxílios de Estado. Em primeiro lugar, este programa visa a inovação e, portanto, visando a inovação, significa que os projetos devem trazer aqui alguma componente de inovação e desenvolvimento.
E, portanto, e daí o financiamento poder ser maior e com base nas taxas do REGIC, neste caso, se formos para o artigo 25, em que estamos no âmbito da investigação e desenvolvimento. Quando estamos a falar, particularmente neste caso no artigo 13 e 14, é uma abertura que o aviso dá para, não trazendo qualquer acrescente de inovação, traz só um aumento da capacidade produtiva, por exemplo, poderá eventualmente ser financiado, mas aqui as taxas já reduzem, porque o objetivo, precisamente a regra dos auxílios de Estado é não distorcer a concorrência, portanto o Estado não financiar o setor empresarial só para o seu processo produtivo tout-court. E, portanto, as taxas diminuem quanto menos se aproxima de uma componente que traga inovação, investigação e desenvolvimento. Ou qualquer inovação ao seu processo produtivo, por exemplo. Exato. Ou seja, no âmbito destas escolas nós podemos aplicar vários artigos no âmbito dos auxílios de Estado. Esse é apenas um. E para o aumento da capacidade produtiva das empresas. Obviamente, se o projeto traz uma componente de inovação, iremos explorar outras possibilidades ao abrigo dos artigos 25, e 28 e 29, que, tendo uma componente de inovação, permite umas taxas mais simpáticas. Obrigada a ambas. Passamos então à questão seguinte. Jaime Puna, uma candidatura que esteja ainda a desenvolver e a otimizar a sua tecnologia em fase preliminar poderá concorrer na mesma? Se o TRL estiver abaixo dos 4, não. Ou seja, apenas admitimos projetos em que o processo de desenvolvimento se situa no TRL 4 ou superior. Obrigada. Cristina Capitão, a prospecção de mercado e investimento em marketing para a colocação do produto no mercado são investimentos elegíveis ao abrigo da SGS? Posso responder a esta questão. Tudo quanto seja relacionado com o projeto, com a disseminação do projeto e comunicação do mesmo, é elegível. Portanto, em relação ao projeto, nunca em relação à entidade, nunca em relação à empresa. Terá que ser sempre relacionado com o projeto. Portanto, se for para disseminar o produto, mas numa envolvente projeto, sim. Para disseminar o produto numa envolvente entidade, empresa, não. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Mafalda, mas penso que... Não, é mesmo isso, ou seja, a disseminação do projeto e dos resultados do projeto são elegíveis no âmbito dos avisos, e como tu bem disseste, quando sai fora desse âmbito do projeto, já não será elegível. Obrigada. Joana Tapadas, aviso 2. Uma empresa localizada no interior do país tem várias entidades parceiras públicas e privadas com quem trabalha atualmente. A empresa está em fase de expansão e tem por intuito criar um espaço novo industrial com o patenteamento de marca. Pode concorrer ao aviso e ser a única a fazer investimento. Em candidatura basta apresentar os protocolos de parceria ou estas entidades também têm que fazer investimento? Queres responder? Acho que já acabaste por responder numa pergunta anterior, não é? Os parceiros não têm, enquanto parceiros do projeto, não são obrigados a ter orçamento. Podem apresentar um orçamento a zero. Se é essa a pergunta. Existe um template de acordo de parceria que terá que ser assinado por todos os integrantes do consórcio e cujo template está disponibilizado no nosso site. Obrigada, sim. Diogo Neves, vou saltar a sua questão que já foi respondida, entretanto, pela Sandra, sobre o cofinanciamento. Esta questão já foi respondida, não vamos repetir. Andréa Arenga, o projeto pode ser implementado num dos países doadores ou deverá de ser obrigatoriamente em Portugal? Em Portugal. Em Portugal. Isto é um desenvolvimento de negócios e PMEs em Portugal, é para desenvolver a nossa economia, a economia do mar.
Cristina Capitão, a subcontratação tem um teto máximo? Não. 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 Não, desde que respeitados os tais princípios e sobretudo o princípio da razoabilidade de custos que se consegue através da demonstração dos tais 3 orçamentos, não existe teto para as subcontratações. Não esquecendo que as atividades e o projeto têm que ser desenvolvido pelas entidades envolvidas, portanto, por promotores e parceiros. Não podemos estar a atribuir uma subcontratação total do projeto. Pronto, há que salientar aqui esta parte. Sim, é verdade. Jaime Puna, novamente, está prevista a aquisição de equipamento científico para a execução do projeto. As instituições de ensino superior e ID públicas podem ser promotoras? Não. Não. Nesta não. Os promotores aqui podem... promotoras não. São duas perguntas distintas. Sim. Primeiro, se as entidades de investigação, universidades podem ser promotores, aqui dizemos logo que não. Os promotores elegíveis são apenas entidades PMEs, neste caso. Grandes empresas, têm que ser. E grandes empresas também, tecido empresarial. Tecido empresarial, exatamente. No entanto, podem vir como parceiros. Estas universidades ou instituições podem ser parceiras, sem limite de número de parcerias, tanto em qualquer aviso, portanto, tanto num aviso como podem participar também em todos. A segunda questão é se está prevista a aquisição de equipamento científico para a execução do projeto. Sim, está prevista a aquisição de equipamento, que poderá ser, como já foi explicado anteriormente, amortizado na sua totalidade ou através das cotas de depreciação de equipamento. Alexandra Figueiredo. Parece-me relevante a nossa relação e estou disponível... Ok, isto aqui, a Alexandra está a dizer que está disponível para parcerias. Para quem quiser, a Alexandra deixou tanto os contactos, tanto o telefone como o e-mail, no chat, para quem estiver interessado em fazer uma parceria com o Politécnico de Tomar. Rui Monteiro, aviso 3. Algumas dúvidas sobre o âmbito do projeto, enquanto projeto de ID, investigação e desenvolvimento. Em geral, esta componente no aviso parece-me um pouco complexa, pelo que tenho algumas questões. Um projeto tem que ser necessariamente de ID ou pode ser misto? Sendo de ID, só podemos escolher entre investigação industrial ou desenvolvimento experimental. Não é permitido ter as duas, Mafalda? É permitido ter as duas. Ou seja, pode ter o que não é permitido é a investigação fundamental. Daí a exigência de projetos com TRL 4 ou superior. Do resto, pode ter as duas. Diz ainda, o aviso refere diferentes intensidades de auxílio. Isto refere-se à taxa de financiamento. Como compatibilizar entre taxas tão diferentes? As taxas são diferentes porque a taxa a aplicar vai depender tanto da natureza do projeto como da natureza do promotor. Ou seja, se eu quiser ter aqui uma investigação industrial, tem uma taxa de 50% de custos elegíveis. Se for uma grande empresa, ela pode ter depois uma majoração se decidir divulgar em open source os resultados do projeto. Se for uma PME, já pode ter aqui várias majorações, nomeadamente de 20% se for uma pequena empresa, 10% se for uma grande empresa. Isto sempre tendo em atenção que o teto máximo são os 70% que estão previstos no aviso. Portanto, nós nunca vamos ultrapassar a taxa de 70%. Ou seja, o que nós fazemos? Nós olhamos para o projeto e olhamos para o estado de maturação do projeto. E de acordo com que ele inicia, e de acordo vamos estabelecer a taxa correspondente. Portanto, se me apresentar um projeto em investigação industrial, eu vou-lhe conceder a tal taxa de 50% e depois vou estudar, tendo em conta a natureza do promotor, se consigo majorar essa taxa ou não. Isto é feito para promotor e parceiros individualmente, de forma a conseguir majorar o máximo que conseguimos as taxas a atribuir. Obrigada, Mafalda. Sim, mas só por causa de uma resposta que foi dada há pouco, ou seja,
o projeto é visto como um todo no seu estado em que se é uma investigação industrial, se é um desenvolvimento experimental. E, portanto, aí estabelece a base da taxa de financiamento, como disse a Mafalda. E depois, consoante a natureza do promotor ou dos parceiros, ela é majorada em mais os tais 20% se for uma PME, em mais 10% se for uma média empresa, se for uma grande empresa não é majorada. Depois ainda há outro tipo de majoração, que é se for demonstrado que os resultados são disseminados, também pode levar mais 15%, até sempre o limite máximo dos 70%. Uhum. Obrigada. Pedro Casaca, a sua questão já foi respondida. A duração máxima dos projetos Oviso 2 é de 24 meses. Céu Filipe, relativamente à metodologia sobre os custos indiretos, tenho ainda a seguinte dúvida. Cada consórcio tem que escolher a mesma metodologia, aplicável a todos os parceiros que dele fazem parte, ou, em alternativa, cada parceiro de consórcio pode optar por uma metodologia diferente? Cada entidade pode optar por uma metodologia diferente. Porque, por exemplo, nem todas as entidades têm contabilidade analítica, portanto, não podem todos os parceiros do mesmo consórcio aceder a uma metodologia à qual não podem, não a podem justificar, não a podem colocar no seu orçamento. Portanto, cada entidade escolhe a sua metodologia de custos indiretos. João Loureiro, em que data se espera obter os resultados da escola? Sandra. Está estabelecido no aviso que a previsão média de decisão desde a submissão até à decisão final é de 120 dias úteis. Isto ronda mais ou menos os 6 meses. Obrigada. Pedro Casaca. Um projeto que visa desenvolver potencialmente melhorar uma solução com TRL 5 já atribuído, o que sucederá caso o resultado do projeto verificar inviável a solução do ponto de vista tecnológico e comercial, invalidando os potenciais cenários comerciais estimados na candidatura de projeto. Ok, pronto. Nós estamos a falar de projetos de caráteres inovadores e que supostamente evoluam do seu estado de maturidade uma TRL, neste caso 5, até o mais próximo do TRL 9, em que o protótipo está testado e está validado e poderá eventualmente depois ser escalado para o produto comercial. Mas, como qualquer fase de processo de desenvolvimento e investigação, alguma coisa pode correr mal e existe um risco pelo caminho. Portanto, esse risco tem que ser assumido nesta forma de financiamento, como em qualquer um projeto que estamos com base nesses pressupostos. Portanto, o que é que inviabiliza? O projeto não teve sucesso no seu alcance e esse será esse o resultado final. Esperemos que não, porque o objetivo é que o projeto tenha sucesso e consigam atingir e ficarem o mais próximo possível das soluções ou dos produtos que estão a desenvolver. É o que esperamos, corra tudo bem. Pedro Casaca ainda questiona: é mandatório realizar a candidatura em língua inglesa? Sim, se trouxerem algum parceiro dos Estados doadores. De resto, torna-se opcional quererem ou não apresentá-la na língua inglesa. Só é obrigatório se tiverem um parceiro dos Estados doadores. Cristina Capitão, como startup, em que ainda não temos resultados anuais positivos, somos considerada uma empresa em dificuldade no âmbito dos critérios de elegibilidade? Me fala. Não tiveram, mas estão em processo de insolvência. Se não tiverem processo de insolvência, não vejo aqui grande questão. Posso responder a isso, porque falei ontem com a Cristina por telefone. Não estão em processo de insolvência. Eu sei responder sim. Nós sabemos perfeitamente quando uma empresa arranca que dificilmente nos primeiros anos tem resultados positivos. E por isso, exatamente porque existem este tipo de financiamentos, desde que não estejam em insolvência, não ao processo de insolvência ou de recuperação da empresa, não fica impedida de concorrer. Pronto, a Cristina respondeu no chat a dizer que não estamos em processo de insolvência. Apesar de eu já saber a resposta a essa questão. Obrigada, Cristina. Rui Monteiro, no aviso 3, e que não projetos de soluções de captura de carbono, há mínimo e máximo de TRL?
No aviso, penso que não se encontra definido apenas para soluções de captura de carbono. Uma falta. TRL, o TRL é sempre o 4, não é? Sim, Sandra. Ias dizer que há Sim, alguma coisa? sim. Pronto, aqui o objetivo é mesmo o financiamento para o desenvolvimento do negócio. E, portanto, mantém-se a mesma perspectiva de que não estamos aqui a financiar projetos puramente de investigação, já tivemos uma call dedicada essa área e, portanto, espera-se que as soluções que são apresentadas tragam algum grau de maturidade, portanto, não estaremos numa investigação fundamental e que apresentem um potencial desenvolvimento de um novo negócio com base na solução do projeto. E isso será tido em consideração, logicamente, na apreciação e na avaliação do projeto. Obrigada. Tiago Ferradosa. Empresas abertas em janeiro deste ano podem concorrer, não têm ainda resultados financeiros para apresentar. Ou SGS1 não. Tem que ter uma maturidade, tem que estar criadas pelo menos há 6 meses. De resto, podem. De resto, podem. Aviso 2, diz o Tiago. Podem. Podem. Pronto, ok, está respondido. Não temos mais questões agora no chat, no entanto, há bocado o professor António Pias Santos colocou a mão no ar. Professor, diga no chat se ainda quer intervir ou não, porque entretanto retirou a mão. Não fui esclarecido. Miguel, podemos dar a palavra ao professor, por favor? Sim, eu só agradeci que colocasse a mão no ar para lhe dar perfil. Coloque novamente a mão no ar, professor, para que não, seja... foi esclarecido. Era não ponto, foi esclarecido. Não ponto, falta a pontuação. Pronto, obrigado, professor, obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida que queira colocar sem ser no chat. Se sim, coloque, por favor, a mão no ar para que possamos perceber. Se não, darei como encerrada esta parte de perguntas e respostas. Não, mas agora tenho uma pergunta a fazer a todos. Por exemplo. Pergunta da praxe. Eu queria perguntar, e se pudessem escrever, para já agradecer a vossa participação e espero que esta sessão tenha sido esclarecedora. Como vocês veem, há aqui sempre um conjunto de questões que são recorrentes, que são similares e são idênticas para todos e, portanto, estas sessões são profícuas nesse aspecto porque ajuda a esclarecer logo um vasto número, como vocês veem, nós temos aqui, eu estou aqui a olhar para o número, temos 95 participantes e, portanto, isso é excelente conseguirmos disseminar e esclarecer para este público e que para vos ajudar a submeter as vossas candidaturas. Última dúvida do promotor do voo. Temos não, já começam a surgir mais. Temos aqui uma questão do Pedro Loureiro. E temos da Joana Tapadas. O Pedro perguntas mais específicas do enquadramento do projeto, a quem podemos fazê-las? Tal como a doutora Sandra disse no final da apresentação, podem colocá-las preferencialmente por e-mail ou entrar em contato direto nos dias de atendimento para falarem com a equipa dos EA Grants, neste caso será possivelmente comigo, e responderei às vossas questões. A Joana Tapadas, última dúvida do promotor, o valor de investimento mínimo são os 200 mil euros ou este valor é o valor de financiamento concedido pelo apoio? Financiamento mínimo. Exatamente, se esteja a referir ao financiamento e não ao investimento, são duas coisas diferentes. Exatamente. Joana Delgado, tendo tido financiamento em outra call dos EA Grants TRL5, podemos concorrer a esta call e podemos utilizar o equipamento desenvolvido na call anterior para concorrer a um TRL9? Mafalda. Se me faz parte do mesmo projeto, não. Ou seja, Joana, se me vai aproveitar os resultados do projeto para desenvolver um projeto totalmente novo, sim.
Isso penso que não haverá questão. Agora, tem que ter 2 projetos realmente distintos. É a continuação, diz a Joana, é a continuação do projeto anterior. Portanto, será, pelo que entendo, um projeto novo, mas em continuação, portanto, deverá ser uma nova fase do projeto anterior. Esta será uma questão, se calhar, de colocar por e-mail para que possamos analisar Sim. e responder Sim. devidamente. Joana, peço-lhe que faça a sua questão por e-mail para o e-mail do ZIA Grants, que já conhece, para que possamos dar uma resposta à sua questão. Obrigada, Joana. Continuando, as perguntas vão surgindo novamente. Manuel pergunta: para a área portuária, a submissão de uma candidatura para o apoio à aquisição de novos equipamentos mais eficientes é possível no projeto? Isto é mais focado em investimento. Não sei se entendo muito bem a questão. Estas são calls de negócio e não calls de investimento em novos equipamentos. Se entendo a questão desta forma, Sandra, não sei se também entendeste da mesma maneira como eu, mas para a área portuária, a submissão de uma candidatura para apoio à aquisição de novos equipamentos mais eficientes é um projeto possível? Aqui a lógica é sempre aquela de o projeto tem que trazer aqui uma componente, para já, estar ligada ao negócio, a incremento do desenvolvimento do negócio e ter aqui uma componente de inovação. Caso contrário, entramos naqueles limites muito mínimos de taxas de financiamento se estão só a aumentar a minha capacidade produtiva porque estou a comprar mais um equipamento que me permite produzir mais. Não sei se dei a resposta. Mas sim, mas é um projeto possível, mas sujeito a essas condicionantes do regime dos auxílios de Estado. Ok, obrigada. Marisa Almeida, numa postura construtiva, era importante pensar e refletir em ter calls menos burocratizadas. Por exemplo, abrir calls como já é usual em outros âmbitos, em 2 fases. Eu não vou ler isto até ao fim, porque eu penso que isto seja uma opinião, uma sugestão, que peço que nos enviem por e-mail. Pronto, este chat é para questões sobre as calls e não ou sugestões sobre o programa. Agradecemos todas as opiniões, todas as sugestões, tudo quanto seja possível para melhorarmos o nosso processo. Pedimos que o façam por e-mail, por favor, e não aqui através do chat. O Manuel continua aqui a dizer qualquer coisa, uma vez que falam no aumento da capacidade, com novos equipamentos, também ajuda na redução dos custos da empresa. Obrigado, fica esclarecido. Pronto. Penso que sim. Penso que agora sim estejam as questões todas lidas. Então vou eu fazer a minha pergunta, porque essencialmente no que diz respeito à call das startups e à call do segundo round do aviso 3, portanto falta 15 dias praticamente para a call fechar e portanto pressuponho que quem está a pensar se candidatar a esses 2 avisos já tenham os processos em andamento e quase concluídos. Ia-vos pedir para não mandarem no último dia, na última hora, no último minuto, porque é o que acontece recorrentemente. E atenção que é até ao meio-dia, desculpa interromper. Chamar a atenção que isto acontece recorrente precisamente porque nós, aos 5 para o meio-dia, temos a nossa plataforma a fazer um bug e pela quantidade de informação que entra, quer dizer que por vezes podem surgir questões técnicas de não conseguirem estar a submeter o processo de candidatura. Um conselho que também está no aviso é, assim que detectem que estão com algum problema tecnológico na sua submissão, devem enviar um e-mail logo de seguida com um print screen do erro que está a dar, sendo que deve ficar comprovado que o estão a fazer antes do meio-dia. A nossa sugestão é mesmo que não deixem para a última da hora. E agora a minha pergunta é, das entidades que estão aqui hoje a assistir, se nos poderiam dizer se quiserem, se não se importarem, claro, quem é que está já com candidaturas a serem preparadas e a serem elaboradas
por vós. Entretanto, surgiram mais 2 perguntas no chat, que eu acho que se Exato. calhar podíamos... Sim, podíamos responder. Aliás, estão a surgir mais, é sempre assim, em todos os webinars que fazemos. Quando chegamos à parte final, começam a surgir, é normal, mais questões. Mafalda, não sei se queres a primeira questão do José Daniel. Existe algum espaço onde possamos encontrar potenciais parceiros portugueses interessados em integrar candidaturas? Não, nós não temos nenhuma base de dados, nem nenhuma rede para divulgar intenções de parcerias. Isso, eventualmente, se houver interesse na procura de parceiros Estados doadores, nós aí sim podemos ajudar. Temos-lo feito de algumas formas, nomeadamente no mês passado fizemos um webinar também com matchmaking para promover potenciais parcerias. No entanto, se houver essa intenção, como eu vos apresentei, nós temos entidades dos países Estados doadores que são nossos parceiros de programa, que também ajudam a identificar potenciais parceiros da Noruega ou da Islândia, nomeadamente. Mas em termos nacionais, não temos. Existe também a aplicação para o telemóvel dos eGrants, que tem uma área dedicada a encontrar parceiros. É só irem à vossa App Store e instalarem no telemóvel esta app. Ou então enviar um e-mail para o programa Crescimento Azul a solicitar essa ajuda. Marisa, podem confirmar a data limite da Call 2, por favor? 30 de junho, ao meio-dia. Saliente, até ao meio-dia, não é até ao final do dia. Muito importante. João Dantas, o desenvolvimento de um novo produto que não seja dos setores destacados, porém não excluídas do aviso, que seja no sentido de sustentabilidade das áreas costeiras, porém não do mar per si, é elegível? É. A economia do mar cresceu todo, incluindo zonas costeiras. Pronto. Sim. Não, desculpa, continua. Não, e estava aqui a correr o nosso chat e a dizer que questões não temos. Temos respostas à tua pergunta de quem é que Não, temos aqui, há uma base de dados de candidaturas aprovadas pelos EA Grandes, sim. No site existe um sítio, no sítio dos respectivos avisos, onde estão a lista dos projetos que foram aprovados. E sim, também estamos a construir, e de todos os projetos que já temos aprovados até à data, o site tem lá um menu que é dos projetos aprovados, e aí vai haver uma ficha para cada um dos projetos com a sua caracterização, o financiamento, quem são os parceiros, etc. Isto é a resposta aos João Dantas. Eu percebi, era a pessoa seguinte, ainda estava a passar, estava a ser mais rápida do que eu. Ela é muito rápida. É muito rápida. De resto, pronto, é só mesmo respostas à tua questão de quem é que está a apresentar candidaturas. Estamos um bocado adiantados na nossa hora. José Daniel, a Qualiseg está a preparar uma candidatura. A que aviso? Isso é que é importante nos dizerem. É que aviso é que estão a preparar a candidatura? Aviso 2, second round do aviso 3, ou ao segundo também do aviso do SGS1. Isso é que é importante para nós. Não precisam desse pormenor. Para nós é interessante perceber que... Eu preciso. Eu preciso. Só aqui um à parte também, que já nos outros webinars até funcionou bastante bem. Quem procura parceiros, o que aconteceu nos outros webinars é que os participantes do webinar acabaram por trocar contactos e estabelecer parcerias só por participarem nestes webinars. Portanto, quem estiver interessado e estiver à procura de parceiros, lança o repto, que pode ser que encontre parceiro por aqui. Se não, a app dos EA Grants também tem lá uma área para a procura de parceiros. Pronto. Qualquer dúvida que tenham, por favor, coloquem preferencialmente, repito, por e-mail. Nós somos relativamente rápidos a responder.
Se preferirem ligar dentro da nossa disponibilidade e dentro do horário de atendimento, façam-no. Somos uma equipa disponível para responder a todas as questões, até ao último minuto, muitas vezes. Portanto, façam-no. Agradecemos. Sandra, não sei se queres agora encerrar a sessão. Sim, Há mais uma vez a vossa participação e pronto, estamos aqui para o resto do processo até ao final para vos ajudar e espero que apresentem bons projetos. E que... O Pedro sim, desculpa interromper-te, Pedro Casaca da Ciuindo tem outra questão, ficou confuso com os prazos, eu compreendo, nós temos três avisos ao mesmo tempo a decorrer, só para salientar que o SGS, a segunda ronda do SGS 1 e do aviso 3 termina a 30 de maio, o aviso 2 termina a 30 de junho. 30 a 31 de maio. 30 de maio. O aviso das startups e da economia circular é de 30 de maio. Exatamente. 31 de maio. 31 de maio. Do aviso 2, 30 de junho. Pronto, os últimos dias de cada mês. Portanto, economia circular e SGS 1, 31 de maio. Aviso 2, tem um mês e meio ainda para entregarem a candidatura. Então, resta desejar um bom dia e obrigada.